Vamos começar vendo, então, a diferença, né, de o que seria um modelo de inteligência artificial green, né, verde, e em comparação aos outros modelos que é dito como Red AI. Então, essa área de Green AI, pessoal, ele foi introduzido em 2019 por um grupo de pesquisa de Roy Shorter, que pertence ali a um grupo de pesquisa da Califórnia. E aí, nessa área, né, antes de a gente começar, a gente entender as ideias por trás de Green AI, a gente vê que a gente parte aqui nos subcampos que a gente tem da inteligência artificial. Então, o conceito Green se aplica tanto na área, né, de inteligência artificial, né, área de machine learning, que está dentro de inteligência artificial, e aqui a gente vai ter várias técnicas, né, de machine learning, como regressão linear, árvore de decisão. Dentre uma dessas técnicas que a gente vai ter a área de redes neurais artificiais, que aqui eu acabei não deixando explícito para não poluir muito a imagem. E uma das técnicas de redes neurais artificiais é a área de Deep Learning, que é o uso de redes neurais profundas ou redes neurais com múltiplas camadas. Então, o conceito de Green, ele pode ser utilizado, né, tanto em inteligência artificial, tanto em Machine Learning, tanto em Deep Learning. Então, vocês vão ver aí palavras-chave, né, de Green Machine Learning, Green Deep Learning, se vocês encontrarem. E aí, em contrapartida, a gente tem aqueles modelos classificados como Red AI. Então, o Green AI, pessoal, ele tenta focar, estimular que pesquisadores passem a olhar também a eficiência energética dos seus modelos de inteligência artificial, ao invés de só se preocupar com medidas de qualidade, como, por exemplo, você se preocupar em sempre obter a maior acurácia do seu modelo, a maior precisão, sem se preocupar com o custo necessário que você precisa para alcançar esse nível de qualidade. Então, a área de inteligência artificial focada em eficiência energética, ela já existe já há algum tempo, por mais que o termo ele foi introduzido, né, a área foi introduzida em 2019. Então, já tem algumas décadas que são propostos aí na comunidade científica vários modelos com esse foco, né, de conseguir implementar em hardware, conseguir rodar em ambientes com baixos recursos computacionais. Então, só para a gente, vamos dizer que nortear todos vocês, né, eu não sei se todo mundo aqui conhece o que seria uma rede neural de múltiplas camadas, eu tenho aqui essa figura que mostra como que funciona a modelagem. Então, só passar a ideia por alto, tá? Para quem quiser interesse poder depois pesquisar e se aprofundar mais nesse assunto. Então, uma rede neural, pessoal, ela é representada como um grafo, onde os vértices dos grafos eles vão representar os neurônios e as arestas vão estabelecer a conexão entre esses neurônios. Cada aresta ele vai ter um peso que vai ser associado ao neurônio, né? A cada entrada desse neurônio que vai indicar algum sinal elétrico que ele conhece ou algum tipo de informação que ele consegue armazenar, né? Que ele aprendeu. E a gente costuma estar representando esse grafo de uma forma organizada como se fosse uma tabela. Então a gente pode reparar aqui, né, que, por exemplo, a gente pode ter várias colunas de grafos, e aí várias colunas de neurônios. Então essas colunas com vários neurônios, elas são chamadas de camadas, tá? Então a gente aqui nesse exemplo vamos ter 5 camadas, onde cada camada vai ter um conjunto de neurônios, e aí o processamento dessa rede neural ela funciona da seguinte forma. Ela sempre vai ter a entrada sendo direcionada na camada inicial, né, a camada de entrada, aqui mais à esquerda, e conforme vai ocorrendo os processamentos dos neurônios, cada neurônio ele vai enviar a sua saída para a camada seguinte. Então aqui a gente tem esse exemplo, né, que um resultado desse neurônio vai ser encaminhado para os 3 neurônios da camada seguinte. Então o modelo de rede neural original, ele continha somente 2 camadas, tá? Que é a camada de entrada e a camada de saída. E aí, com os avanços de pesquisas, começaram a introduzir novas camadas, que são essas camadas intermediárias, chamadas aí de camadas ocultas, né? Ou hidden layers. Então, o que seria o modelo de Deep Learning? O modelo de Deep Learning nada mais é do que uma rede neural, onde ele vai ter muitas camadas ocultas, né? Muitas hidden layers. Hoje, atualmente, né, você encontra modelos com dezenas e centenas de camadas. E aí cada camada vai ter centenas
até milhares de neurônios, e aí isso aí fica, cresce bastante, né, a computação necessária para esse tipo de aplicação. Tá? Então, antes de continuar, aqui eu trago uma informação bem interessante, que é o que motivou a introdução da área de Green AI lá em 2019. Então, o grupo de pesquisa, né, os autores, eles fizeram essa análise, né, de como foi o crescimento de técnicas de Deep Learning. Aqui a gente tem um gráfico que ele mostra técnicas de 2012 a 2019. Aqui no eixo Y, pessoal, a gente tem a quantidade de processamento necessário por dia, aqui medida em petaflops por segundo necessários por dia. Tá? Petaflops seriam quantidade de operações de ponto flutuantes por segundo. Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui no AlexNet, que é um modelo que foi introduzido lá em 2012, se a gente comparar com o modelo do AlphaGo Zero, introduzido lá quase em 2018, a gente vê que a quantidade de processamento necessária para esse modelo, ela cresceu 300 mil vezes. Então a gente vê que cada vez mais, né, modelo de Deep Learning ele vai exigindo mais poder computacional, você vai ter modelos com que consomem maior quantidade de memória para ser armazenado e vai exigir, né, maior quantidade de neurônios que você vai ter que treinar, né, durante ali a fase de treinamento. Tá? Então isso aí cresce o número de neurônios, cresce o número de camadas, cresce a quantidade de experimentos que você tem que fazer para ajustar os algoritmos de aprendizagem, e aí a gente vê que nem sempre todo esse poder computacional ele é utilizado da melhor forma possível. Então, esse resultado aqui foi o que motivou a você trazer mais pesquisadores buscando modelos agora com eficiência energética, não somente você aumentando o poder de processamento, aumentando o tamanho do modelo, aumentando ali o tamanho da tua rede. Então, a gente, para entender um pouco de como é mais ou menos o custo, né, dos modelos tradicionais, né, de Deep Learning, a gente tem aqui essa fórmula, tá, onde o custo para você ter o resultado ali do seu modelo, né, depois que você treina ele vai ser proporcional aos seguintes parâmetros. Né? Você vai ter aqui esse E, que ele representa o custo computacional para você processar um exemplo de treinamento, né, da sua base de treinamento. Então, esse exemplo de treinamento, por exemplo, quando a gente vai estar treinando o modelo, a gente pode estar fazendo um pré-processamento para cada exemplo ali do teste. Né? Então, a gente pode, por exemplo, treinar algum texto, então a gente precisa fazer um pré-processamento nesse texto para que ele fique adaptado, né, ao tipo de formato que o neurônio entenda. Então, isso aqui seria representado por esse parâmetro E. O parâmetro D seria a quantidade de exemplos, né? Seria a quantidade do seu dataset de treinamento, a quantidade de elementos nele. E o H seria a quantidade de experimentos dos hiperparâmetros. Então, no algoritmo de aprendizagem, como, por exemplo, backpropagation, a gente precisa configurar alguns parâmetros, como, por exemplo, qual que vai ser a taxa de aprendizagem, né? O linear rate, a gente costuma configurar para saber como que vai ser ajustado os valores que são calculados pelo gradiente, né? Para a gente atualizar sempre os pesos a cada passada do algoritmo. A gente, normalmente, com redes neurais, na fase de treinamento, a gente passa várias interações, né, que são épocas. Então, esse tipo de parâmetros, eles são configuráveis. E não existe nenhuma fórmula ainda conhecida, né, de como que você deve configurar esses parâmetros para fazer o seu modelo, de fato, ter um bom nível de aprendizagem. Então, esses hiperparâmetros, por muitas vezes, você testa uma grande quantidade de vezes até você encontrar aqueles parâmetros que melhor garantem a qualidade boa do seu modelo. Então, a gente tem esses 3 variáveis, tá? E é conhecido o efeito que se tem quando você aumenta a quantidade de exemplos, né? Já é conhecido que se você tem mais exemplos no seu treinamento, você vai melhorar o seu modelo, né? Se você tem um pré-processamento de cada exemplo ali do seu treinamento, também isso vai melhorar a qualidade do seu modelo. E o que ainda falta ainda ser mais estudado é em relação à quantidade de hiperparâmetros, né? Será que é necessário realmente você checar todas as possíveis combinações e escolher aquela que é a melhor? Então, isso aí é uma discussão que se tem na área aí,
na área de Green AI, né? Como que você vai fazer a escolha inicial dos seus hiperparâmetros. Então, esse custo computacional, isso levou, né, a reflexão dos pesquisadores a tentarem buscar não somente sempre a melhor medida de qualidade possível, né, independente com como que é o custo de processamento que você precisa para atingir esse nível de qualidade. Então, aqui a área de Green AI, você tem o foco inicial para você consumir menos energia no processamento do seu modelo, tá? Isso vai impactar diretamente na pegada de carbono gerada no processamento do seu modelo. Isso aí vai reduzir o impacto ambiental, né? Quanto menos energia você gasta, você acaba contribuindo aí com o meio ambiente também. Além do foco de energia, né, uma outra ideia por trás de Green AI é você também permitir que mais pesquisadores consigam trabalhar na área de machine learning, né? A gente percebe que hoje em dia os modelos estão ficando tão grandes que para você começar a fazer algum tipo de pesquisa, você exige um grande recurso computacional, né? Às vezes você precisa de um cluster de GPU para você conseguir fazer um treinamento de um modelo que é muito grande, e muitas vezes, né, as universidades não têm recurso suficiente para isso. Então fica mais difícil você conseguir realizar algum tipo de pesquisa na área de Deep Learning, seja pela demanda, né, de recurso computacional, e também a gente tem que hoje em dia o termo Deep Learning ele acabou entrando também na indústria. Então tem muitas empresas aí multimilionárias que investem dinheiro para melhorar as técnicas de Deep Learning. A gente vê aí fortemente, né, modelos do Google, modelos de Facebook, tem aí até o da Tesla, e assim por diante. Então, a gente vê que empresas que tenham grande poder computacional estão aí sempre de frente aí nos avanços da área de Deep Learning. Então, o Green AI, ele também traz essa ideia de você também incluir mais pesquisadores para estarem trabalhando na área, onde eles possam estar investindo em modelos que não requer tanto recurso computacional, onde você tem a ideia de você criar novos modelos de machine learning, né, inteligência artificial, que eles tenham um bom resultado de qualidade, utilizando o menos recursos possíveis, que isso vai impactar diretamente na quantidade de energia que você vai produzir, tá? Então, é a questão da inclusão e a questão da quantidade de processamento, né? Ser mais eficiente. Então, aqui eu trouxe uma comparação para a gente entender melhor, então, o que se trata o Green AI, né? O que se trata o Red AI. Então, em relação à computação, né? No Red AI, a gente vai ter sempre um processamento massivo, né? Vamos testar todas as combinações ali possíveis do nosso experimento para atualizar os hiperparâmetros. Vamos colocar sempre uma grande quantidade de treinamento, sem se importar se realmente precisa tudo isso mesmo, se tem algum treinamento que não vai ajudar muito no seu modelo. Já no Green AI, a computação ela costuma ser mais eficiente. Você vai buscar estratégias onde você vai, e algumas vezes, precisar de certo poder computacional, mas você vai sempre evitar ter esse poder computacional massivo, né? Você vai tentar fazer somente aquele processamento necessário para deixar o seu modelo com um bom nível de qualidade. Em relação a recursos computacionais, a gente tem aqui Deep Learning hoje em dia, né? É necessário a gente ter várias GPUs para a gente conseguir fazer o treinamento. Se a gente não utiliza GPUs, a gente vai passar aí alguns meses para ajustar o modelo, tá? Mesmo alguns modelos, mesmo utilizando várias GPUs, eles acabam demorando dias, né, para você finalizar o seu processamento, tá? E aí essa demanda cada vez cresce, né? Cada vez você vai ter modelos que vão precisar de mais GPU e vão demorar mais tempo para você ser treinado. No Green AI, a ideia é que você consiga fazer pesquisa com modelo de machine learning, que ele consiga rodar aí no seu PC, tá? No seu computador pessoal comum, né? Podendo aí demorar aí alguns dias, mas você consegue rodar no PC. Em relação a custo, né? Red AI sempre vai ter o maior custo devido a essa demanda, né, de várias GPUs para fazer processamento. Green AI, ele tem um foco ali de você ter sempre um baixo custo, principalmente energético, tá? De processamento e também energético. Os treinamentos no Red AI, você vai sempre exigir muitos exemplos, né? Usar modelos sempre grandes, enquanto o Green AI vai ser exemplos suficientes. Você vai querer investir na qualidade da sua entrada, né, no seu exemplo de treinamento. Em relação ao tamanho do modelo, Red AI vai ser sempre modelos grandes, né, vai ser uma rede neural com vários neurônios, várias camadas, enquanto no Green AI a gente vai buscar um modelo mais compacto, tá?
o suficiente para você conseguir realizar as tarefas ali de inferência no seu modelo. E em relação à medida, que é muito importante, né, Red AI ele foca aquelas medidas de qualidade, sempre conseguir a maior acurácia, maior precisão, maior F1 score, maior recall, sempre está preocupado nisso. Enquanto o Green AI, ele vai estar preocupado mais na eficiência. E aí existe uma discussão na área de como você vai medir a eficiência do seu modelo. Tá? Se você mede, como é que você mede a emissão de carbono do seu modelo, como é que mede a energia. Então existe o consenso, né, que não tem como fazer isso, tá? Medir de fato quanto de energia, quanto de carbono emite de fato, porque isso aí depende de ter acesso ao hardware, né? E isso é muito complicado de ter. Então é adotado atualmente, a gente está medindo esse FPO, tá? Que seria Float Point Operation, seria a quantidade de operações de ponto flutuante que é exigido pelo modelo. E essas operações de ponto flutuantes, normalmente, é uma multiplicação seguida de uma adição, que é normalmente as operações básicas aí, em grande parte dos modelos de machine learning. Então, você acaba vendo muitos trabalhos focando ali em quantas operações você está realmente usando no seu modelo, né? Quanto menor a quantidade de operações, menos processamento, consequentemente, menos energia você vai estar gastando.